Olá pessoal, começando mais um bate-bola com o Flaviano. Hoje eu vou trazer uma pessoa aqui que nesse período eleitoral sempre esteve perto de mim e me orientando em algumas coisas. Só que ela é muito polêmica e tivemos já várias polêmicas juntos. É minha amiga e ex-vereadora por 2 mandatos, colega meu por 2 mandatos na Câmara de Vereador. Eu acho que as pessoas que nos conhecem e as pessoas em geral jamais achariam que ela ia em mim, mas ela veio, me procurou, reconheceu o trabalho que nós vem fazendo e estamos juntos nessa campanha. Quero agradecer a minha amiga, colega de Câmara, minha amiga Mônica. Mônica, um prazer grande estar aqui recebendo você nesse bate-bola com o Flaviano. Muito bom. Agradecer a você por nós dividir as experiências que tivemos, tanto na Câmara, com 2 mandatos, e como também depois que você saiu, que em vários momentos nós conversamos e teve alguns momentos agora, nessa pré-campanha, que você vem me ajudando e me orientando também, como você já foi 2 vezes vereadora e também foi candidato uma vez, sabe como é o trabalho da pré-campanha. Então eu queria agradecer a você por participar aqui desse bate-bola e deixar você à vontade para nós conversar o que nós participamos ali na Câmara, Mônica. Eu gostei da parte da polêmica, mas você é muito espertinho, porque você já usou o bate-bola, aproveitou o período olímpico para usar isso para o seu marketing na campanha. Isso chama-se estratégia política e muito inteligente, por sinal. Mas você sabe que é um prazer estar aqui, como você bem disse, eu não vou repetir mais, porém, nós temos uma vantagem. Eu conheço você dos 2 lados. Conheço você como aliado e como adversário. Então não tem melhor, não é, minha gente? Mas eu acredito que o nosso bate-bola vai ser realmente bem polêmico. E vamos começar já com as lembranças do passado. Vixe, tem Maria. coisas nos bastidores da política. Eu gosto sempre de falar dos bastidores. O pessoal às vezes até fica com raiva, né? Não gosta. Porque acha que é uma coisa que deve ser bem escondidinha. Mas com as redes sociais hoje, não existe mais mistério em política, nem existe mais segredos. As redes sociais hoje nos dá essa oportunidade de as pessoas avaliar os políticos de uma forma transparente. Quem realmente ele é diante das câmeras. E a gente, Flaviano, tem visto muito a rede social sendo um canal de voz, principalmente para os políticos que tinham seus trabalhos e não divulgava. Você, como atual presidente da Câmara, tem investido muito na questão da transparência, né? da imagem, da transmissão das sessões e até também a gente vê que tem até um trabalho de marketing com o perfil dos vereadores. Então, é uma presidência que não está só, que para mim foi muita surpresa, né? Porque eu já tive a oportunidade de ter você como presidente, mas como seus colegas mesmo, vereadores, sempre me disseram que você é um presidente renovado. Então, você foi presidente a primeira vez, a segunda e a terceira, sempre de uma forma crescente, melhorando o perfil e dentro das dificuldades, da experiência, errando e acertando. Então você tem acertado bastante, senão você não estaria no 3º mandato, não é isso, minha gente? E eu agradeço a você, Mônica, mais uma vez, porque naquele meu primeiro mandato, mesmo você não teve uma polêmica, e foi um momento onde tu estava se decidindo ali, você ficava na situação oposição, depois acabou tu indo para oposição, mas eu agradeço a você, já agradeci a você particular, mas eu quero agradecer aqui publicamente, porque mesmo você indo para oposição naquele período, mas você votou em mim naquele período em 2016. E sob muita pressão contrária, né? Verdade, porque verdade. Foi 2 momentos muito decisivos no nosso mandato, que é importante que as pessoas saibam que nós fomos eleitos em 2012. Foi o nosso primeiro mandato de vereadores, tanto de Flaviano como o meu. Os 2, ambos, na base da situação. Então, inicialmente, eu, muito sindicalista, muito radical, já não consegui viver flores com o governo. E é importante, Flaviano, porque você se manteve no governo até hoje e eu saí do governo. Então, eu aprendi com você e você aprendeu como não deve fazer como eu. Porque as pessoas sempre cobram dos políticos que fazem o contrário, mas não valorizam muito os que não fazem o contrário. E eu descobri que para a eleição do vereador em Lajedo, a fidelidade ela é primordial. E você é um dos candidatos, dos pré-candidatos hoje,
que mesmo contra a vontade de muita gente, porque existia muita politicagem, toda eleição era aquela dúvida, parece que Flaviano vai para o lado da oposição. Se tá, se não tá. Inclusive, esse ano já teve essa polêmica. Ô, Flaviano, e eu estive lá. Aqui. Ô, Flaviano, e eu estive lá 7 anos e nunca ouvi esses rumores lá que você estava indo. Ou que você foi na fazenda, porque tem essa história, né? Fulano foi visto entrando na fazenda. Então eu estava lá 7 anos, eu posso afirmar com propriedade que nunca houve nenhum tipo de conversa, de articulação para sua vinda para a oposição, ao menos lá enquanto eu estive 7 anos. E tem mais uma, Mônica. Eu acho que, não sei se você escutou meu discurso na convenção. Hoje nós estamos colhendo frutos bons, mas eu não só tive do lado, vamos dizer aqui, o tradicional Botucatu Preta, quando começamos a ganhar, não. Eu sempre tive do lado quando também nós não era oposição. Eu tive do lado em 96, quando o doutor Pedro perdeu, eu tive do lado em 2000, quando a Adelmo perdeu, 2004, quando o Zeza perdeu. Então eu sempre tive, mesmo não sendo uns momentos muito bons, eu sempre tive firme na oposição. E depois que ganhamos, aí continuei, sempre fui na oposição e ainda tem esses rumores, mas isso é normal em política. No outro bate-bola que eu tive com o Luiz Ferreira aqui, também nesse mesmo lugar que você está, ele também comentou, há anos passados também tinha esse radicalismo, então é uma coisa que realmente teve antes, está tendo agora e acredito que futuramente vai ter, mano, na política do Lajeado, e nós temos que acostumar com esse pensamento de algumas pessoas. Que o prefeito Arivaldo também diminuiu muito ultimamente, dizendo que a bandeira dele é a bandeira de Lajeado. Sem dúvida. Então, assim, diminuiu muito, mas mesmo assim, ainda vem, às vezes, umas pessoas com certas interrogações. Eu digo que nós estamos vivendo os melhores tempos hoje, principalmente nessa questão de politicagem, porque eu fui uma das pessoas mais atingidas pela politicagem Lajeado. Veja só que coisa interessante, você, mesmo estando na situação durante todo esse tempo, você não deixou de tomar algumas posições que no momento foram mal interpretadas partidariamente. Eu vou lembrar um fato, que é uma das minhas bandeiras, que foi a questão do piso. Lá em 2014, eu já rompendo com o prefeito da época, você aliado ferrenho da época, né, do atual prefeito, e você trancou a pauta. 2014. Não. 2014, foi 2014. 2015. 2014 eu não era presidente. 2014 foi Denison. 2014 não, Denison não. Foi Vânia. Foi 2015. Isso mesmo, foi. 2015. Eu já tinha rompido, Flaviano. Veja, mesmo eu rompendo com o governo, eu já tinha saído do governo na época, e você, aliado ferrenho, você trancou a pauta. Em prol do quê? Do piso, em prol da categoria de professores. Porque geralmente, quando inicia o ano, todo mundo começa aquele burburinho. O projeto não chegou e a pressão é em quem? Nos vereadores. E você, como gestor da época, como presidente da época, em acordo e em desacordo pela situação e pela oposição, porque a oposição queria, a situação não queria. Você foi e trancou a pauta. Eu me lembro... Pode falar. Não, e ainda fica os rumores, né? Nas esquinas, na cidade, do presidente aliado do prefeito, enfim. Eu me lembro muito bem que eu sempre gostei de Leda, era vereadora com a gente, e ficava brava Leda, e vinha tudo do outro lado. Jeito. Vinha o Luciano, vinha a Helena, depois vinha Denison, todos, sempre teve a pressão. E eu aguardei ali também, Mônica, porque se eu não me engane, o projeto só chegou no mês de junho, porque nós aguardou metade de um ano. Quase o primeiro semestre. Aí quando chegou no final, eu já estava sem paciência, eu digo, não, eu sou aliado do prefeito, mas tem momentos também que eu sou duro, porque nós temos que trabalhar em benefício do povo. Mesmo sendo aliado, como você disse, ferrenho de primeira hora, mas eu tranquei a pauta. Agora também por ele, pelo prefeito da época, não tive pressão nenhuma. Quando foi depois que trancamos a pauta, que é coisa inédita, se você procurar da história de Lajeado, na época nós procuramos saber e não tivemos lembrança. Não teve, e nem teve depois de mim, porque eu tô lá esse tempo todo, não teve depois de mim, então foi coisa inédita trancar a pauta em benefício de minha categoria. Foi um momento muito polêmico. E foi um momento polêmico também antes, que foi justamente na sua eleição para presidente. Eu já tinha rompido com o prefeito da época e ficou aquela pressão. Ele tentou colocar, inclusive, até os próprios cabos eleitorais
para ir fazer pressão na Câmara. Tava lá tudo vestido de amarelo e aquela zoada toda, esperando, tentando forçar um voto meu, no final de 2014, tu lembra? Uhum. Tentando forçar um voto meu, como se dependesse, porque hoje eu digo sempre, vocês vereadores, hoje desse último mandato, vocês estão vivendo, estão terminando o melhor momento como vereadores. Porque quem passou 8 anos, tanto aliado como oposição, sabe das articulações dos bastidores, que é isso que eu falo que as pessoas não gostam, algumas pessoas não gostam, mas vocês sabem as pressões que aconteceram. Você acabou de dizer, eu não recebia pressão do prefeito, mas nós, enquanto oposição, recebia pressão dos servidores. Mas na hora que você tomou uma posição em prol da categoria, ou seja, se fosse em prol do povo, aí já vem a contramão, porque aí tem os vereadores da situação que fica ruim. E aí a gente vive sempre isso. Aí, na época da tua eleição, eu lembro que tinha 2 chapas, e foi aquela agonia, foi aquele estresse. Eu acabei votando em tu. Tu nem precisava mais do voto, porque já tinha voto sobrando, já tinha de folga. Aí foi que causou a celeuma, porque a oposição já ficou com raiva, porque eu tinha votado em tu. E por aí vai. E é sempre assim. Mas, assim, graças a Deus, como você e todos sabem, tivemos isso foi o primeiro mandato. Sim. Que também, depois, quando ganhamos a lei, aí foi que nós tivemos embate, inclusive nós dois, por isso que eu acho que muita gente, eu disse a várias pessoas que, pelo que eu vinha conversando com você, pelo que nós vinha sempre conversando nessa pré-campanha, e até antes da pré-campanha, conversando com você e com o pessoal da sua família, e você mostrou um desejo de me apoiar e eu lhe agradeço. Mas muita gente, quando eu falava que poderia você me apoiar e me ajudar nessa campanha, muita gente ficava rindo e dizendo que não acreditava por conta dos embates que nós tivemos lá na Câmara. Porque realmente vou lhe dizer um negócio a você, viu? Agradeço a você por você estar me ajudando hoje, mas você já deixou eu com muita dor de cabeça quando eu chegava em casa. Eu tinha que tomar um remédiozinho para poder dormir. Mas você teve gastrite não, né? Porque tem gente que teve gastrite. Não, tive isso não. Mas tive que tomar um remédio para dormir, porque você é polêmicazinha e os outros juntavam de pronto. Eu tenho uns amigos hoje, né, que são vereadores. Não, você disse a mim que seria o último vereador a você apoiar. Eu digo, olha, isso é uma palavra, uma frase que nós não podemos mais utilizar na política atual em Lajedo. Porque as alianças que têm sido feitas em Lajedo, ruim com ruim, não tem como a gente mais achar absurdo nenhum tipo de aliança. Concorda comigo? Concordo. Até porque quando você era da base aliada, e você sabe que eu tive meus motivos como sindicalista para romper com o prefeito da época, nada pessoal, mas sempre realmente coisa de causa. E uma vez que ele não está mais no grupo político da situação, me deixou um espaço, né, uma abertura para me voltar para o grupo, que eu não tinha outro motivo para sair do grupo do governo que não fosse essa questão, né, de militância contrária ao prefeito, que foi muito difícil, né? Você sabe disso, você fez o seu papel como situação, com muitas dificuldades, mas também eu na época, enquanto oposição, você sabe o quanto é difícil. Você nunca foi oposição, e nem queira ser, porque é muito ruim. E, enfim, é muito ruim. Eu só fui oposição a vida toda. Não, eu fui oposição, mas não tinha mandato. Não, eu fui oposição, é seu mandato. E eu saí da situação, poxa, para ir para a oposição, o povo dizia, tu é louca. Aí meus amigos falando, né? Falando dessa... Não, eu vou apoiar a Flaviana, Não, mas eu não acredito não. Vou. Qual o problema? Flaviana é um vereador, inclusive, que fez tudo o contrário do que eu fiz. E as pessoas têm que reconhecer isso, porque os partidários cobram dos vereadores fidelidade inquestionável. E eu digo mais, Flaviano, é como eu disse a você, eu acredito que eu lhe ensinei e você me ensinou muito, a gente aprendeu muito durante todos esses anos, porque eu aprendi como deveria ter feito e você aprendeu como não deveria ter feito. E é importante que a base aliada, né, o grupo político que você está fazendo parte, reconheça isso, o seu papel de como, mesmo sendo fiel ao grupo, como foi difícil manter a fidelidade, que não é fácil. Se fosse fácil, ninguém mudaria de partido. Verdade. E as pessoas mudam de grupo, os vereadores mudam de grupo político aqui em Lajedo, porque, gente, cada um tem sua história. Você vê que na época, quando eu saí, sempre tem, né, aqueles apelidos que eu não vou nem citar aqui, que eu acho que não cabe. Mas hoje a gente vê pessoas que trocaram de grupo e foi por amor a Lajedo, né? Arrumou uma frase bem bonita, né? Quando hoje nós estamos vivendo o melhor momento de Lajedo, nós temos um prefeito que tem se mostrado extremamente gestor,
Você, Verdade. como gestor da Câmara, você sabe o quanto a Câmara cresceu com a sua gestão, nos seus 4 anos de presidente, está concluindo agora. Você sabe muito, você mais do que ninguém sabe o quanto evoluiu o trabalho da Prefeitura após o governo de seu Erivaldo, o quanto a gente cresceu e tem se desenvolvido. E é muito importante eu nunca deixo de reconhecer isso. Mesmo sendo oposição ou situação, conta sempre com o apoio da Câmara, sempre com o apoio dos vereadores. E um presidente bem articulado, ele é de suma importância para o governo. Se ele não tiver jogo de cintura, bota tudo a perder. Essa é a realidade, bota tudo a perder. Então, o governo municipal, ele precisa muito do legislativo. E ele precisa realmente de um presidente que saiba fazer a articulação. Porque você aprendeu que no seu primeiro mandato você não podia colocar o partido primeiro, né? E hoje você vê que primeiro você coloca a gestão da Câmara, primeiro você coloca a articulação com os seus vereadores e principalmente sendo ponte para a Prefeitura. Para aliar o prefeito no envio dos projetos e na aprovação. E aí eu fico assim muito admirada também, eu até comentei essa semana com algumas pessoas, as pessoas, porque Flaviano foi presidente e conquistou a reeleição. Graças às suas articulações. E os vereadores que lá estão votaram por isso. Aí as pessoas que estão de fora não entendem, como eu até disse naquele encontro que eu participei com você, teve até algumas lideranças lá que não gostaram muito, mas é a realidade. Como você mesmo disse, eu sou polêmica, então eu rasgo mesmo. Peraí, hoje o prefeito tem um bom andamento nos projetos da cidade, porque tem uma presidência que é seu aliado. Imagine se hoje fosse um presidente oposição. E aí? Tinha sido muito complicado. Seria muito complicado. Primeiro, porque seu Erivaldo não é político. Segundo, porque você sabe que grande parte, não todos, mas grande parte da oposição, quanto mais ruim, pior. Eles não estão preocupados com o bem-estar do povo, muito menos com o desenvolvimento da cidade. Eles estão preocupados com o seu projeto de poder, o seu projeto individual, o que a Prefeitura de Lajeado tem a oferecer para cada um. E a gente sabe que funciona assim. Imagine hoje seu Erivaldo, o prefeito atual, com o presidente da oposição. Como seria difícil para Lajeado e para todos esses projetos que têm sido executados, principalmente, Flaviano, eu acho engraçado, e aí você vai concordar comigo. Você, como gestor da Câmara, se destacou, né? Conseguiu fazer algumas, não só articulação política, mas os gabinetes, que você sabe que eu, como vereador, era um sonho. A tribuna nas comunidades. Eu vi que você ainda conseguiu fazer 2 ou foi 3 eventos. 2. Coisas que a gente nunca conseguiu fazer nenhum. Então, assim, são coisas que você conseguiu como gestor e você sabe que não é difícil, não é fácil. Porque os que foram gestores começam logo, muitas vezes, até a querer desanimar você a não avançar. A mesma coisa eu vejo do seu Erivaldo. Seu Erivaldo, como prefeito, você percebe que os candidatos anteriores fica o tempo todo querendo desmerecê-lo, como se ele não pudesse ser um bom gestor ou como se ele não tivesse provado que era um bom gestor. Eu lembro que em 2021 todo mundo dizia, ele está fazendo tudo isso porque foi recurso do outro governo. Ele está fazendo tudo isso, mas daqui a pouco começa a faltar dinheiro do servidor. Já está terminando os 3 anos e meio, 4 anos, né? Porque começou com a Delma. Ele nunca atrasou uma folha de pagamento, pelo contrário. Antecipa. Ele conseguiu dar direitos que os outros passaram mais de 20 anos e não conseguiram. Eu posso citar aqui em números, você sabe que você tem acompanhado todas as pautas e tem defendido lá na Câmara e ainda está fazendo a quantidade de obras que está fazendo na nossa cidade. Então, um homem desse não pode ser dito que não é um bom gestor. Ele é um excelente gestor e, diga-se de passagem, um dos melhores. Verdade, concordo com você plenamente, Mônica. Esse trabalho que nós vem fazendo juntamente com o prefeito é de suma importância, porque também, Mônica, a diferença de o gestor hoje também fica melhor para nós da Câmara, para mim administrar. Nós não temos mais aquele acirramento que tinha na sua época, porque quando tinha aquele acirramento, até os próprios vereadores começavam a brigar entre eles, como aconteceu com a gente. Inclusive eu e você, eu e outros. Pela falta do governo, a gente acabava brigando. Verdade, pela falta do governo. Muitas coisas que o governo da época, mesmo sendo aliado, não tem que dizer, sim. O governo da época dizia que a oposição era inimigo do povo. Aí aquilo refletia lá na Câmara. O povo acha que não, mas refletia na Câmara, porque os vereadores de oposição iam para a tribuna já para brigar. Sim. Mas não tinha o gestor do executivo para brigar. Ele que tinha que brigar com a gente. Desse jeito. Já hoje o prefeito Erivaldo faz totalmente
diferente, deixa todos os vereadores à vontade, e eu acho que é uma forma correta e de respeito. Por quê? Por que é que está esse andamento, as coisas estão andando bem, os trabalhos estão mostrando em todos os setores do município, por conta desse trabalho que ele vem fazendo. Tudo é um reflexo do trabalho. Eu vou dizer a você, Mônica, eu fico muito feliz trabalhando com o prefeito, que quando chegam os projetos de lei, vou dizer a você, no mínimo 10 projetos de lei que Arivaldo mandou lá para a Câmara, tudo em benefício dos servidores. Tudo em benefício. Mas já fosse da minha época. O que foi de gratificação. Pagando piso, que aí diz, não, mas é um direito do E os gestor. outros municípios que não pagando? É isso que eu ia dizer agora. E os outros municípios? E também o próprio pré-candidato da oposição aí, que em 2010 não cumpriu o piso salarial. Não pagou. Dos professores. Inclusive, as ações a gente estão correndo na justiça. Pra você ver. Umas já com sentença favorável. Então, isso aí é que nós temos que mostrar, e vamos mostrar. Já estamos mostrando nessa pré-campanha. Flaviano, vamos mostrar na me dê uma palhinha agora, né, já que você tocou no que eu gosto. Já imaginou se eu fosse vereadora nessa época de Arivaldo? Não ia ter briga entre nós. Porque as nossas brigas, a maioria era justamente para acelerar o processo de reajuste do piso e também algumas faltas. Aí você veja, o prefeito conseguiu aumentar em 50% o salário dos motoristas, os condutores de ônibus escolar. Me diga quando foi visto isso. Mais de 20 anos que o motorista recebe um salário mínimo. Não é verdade? Verdade. Aí você veja, vamos falar de uma coisa importante, que você passou tudo pela Câmara, vocês comeram o pão do amassou, dos precatórios. Isso, que você também fez parte da comissão lá, né? Não, mas tem gente dizendo que os precatórios foi dos ex-prefeitos, que inclusive são pré-candidatos. Minha gente, por favor. Não vamos subestimar nossa inteligência. Os precatórios, que é importante, Flaviano, que você diga isso a todo mundo, aonde você for questionado. Os precatórios foram ações movidas, foi pela AMUP, a Associação dos Prefeitos de Pernambuco, que juntou todos os municípios. Não foi uma idealização de um prefeito, como estão dizendo, que um prefeito e o outro prefeito, que inclusive agora são candidatos a prefeito e vice, são pré-candidatos, entraram com ação na justiça para cobrar esse precatório. E ainda tem mais. Quando teve a época, a oportunidade, nós recebemos o primeiro precatório, para nossa surpresa, inclusive eu tenho um comprovante do recibo, foi determinado pelo ex-gestor que 7.400.000 seria pago dívida do município ao INSS. E aí, o município só ficou com 5.600.000. E desses 5.600.000, nem 10% foi pago, foi rateado aos professores. Aí hoje nós temos, como você participou da votação, você acompanhou lá na Câmara, você encabeçou inclusive algumas discussões lá. E esses projetos, realmente, se nós fosse vereador juntos, nós não ia ter polêmica nenhuma, nem briga nenhuma, porque esses projetos, todos eles, eu acredito que 80% desses projetos foram aprovados em uma única discussão. Chegou lá. Ô, Flaviano, não diz isso não. Chegou lá, desse jeito. Chegou lá, foram para a comissão e já foram votados. Flaviano, tu agora fizesse, eu vou dizer mais uma polêmica agora. Tu já tá mexendo comigo. Aí, quando nós éramos vereadores, que ia um projeto desse para a Câmara, o prefeito já avisava os vereadores da situação que se não votasse ia para a rádio dizer, detalhar, nome a nome, quem eram os vereadores amigos e quem eram os vereadores inimigos da população. Me diga aí. Jeito. Não queria nem dar a permissão da gente discutir, que eu acho muito interessante hoje, os vereadores da oposição, né, que estão lá, todo mundo, situação, oposição, e fazem audiência pública, e discute, e faz aquela coisa, e chama um, chama outro. E na nossa época, você sabe, era no grito. Verdade. Era no grito, a força bruta. Porque a pressão, tudo era, vai pra rádio. Vou pra rádio. E a gente já vivia naquela pressão, jeito. Tanto os vereadores da oposição como os vereadores da situação. E minha situação, quando eu fui presidente? Que era o presidente. Que eu tinha que manter a calma no plenário lá e também tem que ter meu posicionamento político, senão muita gente não entende. Aí era, por isso que eu cheguei em casa muitas vezes com dor de cabeça. Eu digo, meu Deus do céu, Mônica, zoando, Luciana, não sei o quê. Agora, uma coisa bem importante, porque aí eu vou me defender enquanto oposição, que eu era na época. A gente não ia pra discussão fazer política
politicagem. Nós íamos realmente com fundamento. Em algumas situações, você mesmo sabe, muitos projetos não eram para ter subido ali naquela tribuna. Eu acho isso muito interessante. Os vereadores hoje da oposição, pelo menos em alguns casos que eu vi, jogam projeto lá só por jogar mesmo. Nem respeitam muitas vezes o processo legislativo. E é tipo, vamos se colar, colou. E você sabe que a gente recebia os projetos, até na discussão dos projetos da prefeitura, você até chegava com dor de cabeça porque era difícil para você arrumar brechas para mostrar realmente que vocês estavam com razão. E muitas vezes você sabe que nós tínhamos a razão na discussão daquele projeto e vocês tinham que tomar uma posição porque partidariamente tem que ser, politicamente tem que ser feito. Verdade. Nós tínhamos que arrumar, mesmo vocês com a razão, mas nós tínhamos que arrumar um meio ali, um ponto. Agora teve um também lá, que eu vou dizer a você, eu nunca me esqueci de você, toda vez quando eu me lembro, tu acredita, Mônica, eu vou dizer a tu acredita que toda vez quando chega o projeto do piso salarial dos professores, eu me lembro de tu, pode ser o ano que for, porque foi do meu primeiro ano, e botaram eu na presidência logo, eu já fui desafiador logo nos meus primeiros anos, botaram eu logo na presidência da comissão de educação, de legislação. De legislação, que é a mais importante que tem na Câmara. Meu amigo, quando eu tô lá, que chega o projeto, que tu argumentasse meio mundo de coisa, eu digo, pronto. É como se tu tivesse botado dentro do quarto e tivesse fechado a chave e eu sem saber por onde sair. Mas Deus me deu uma luz, eu não me lembro bem, mas eu arrumei uma brecha para discutir e a gente acabou votando, aprovando. E a gente acabou votando e aprovando. E foi bom para todos. Ô Flaviano, você até me permite agora, recentemente, acho que foi em 2022, eu fui para a Câmara, fui assistir a votação do PIS, até eu fiz uso da tribuna, acho que foi 2022. Foi 2022. Foi. E eu achei bem interessante, porque o projeto estava idêntico a 2021. Estava o mesmo projeto, porque é uma cópia, né? Só para mudar o percentual. A porcentagem. Isso, até teve uma discussão lá minha com uma professora na época, porque, gente, era o mesmo projeto, mas aí algum vereador da oposição, veja, por isso que eu digo, a politicagem por politicagem. O vereador não teve a coragem de ir lá na tribuna e fazer a argumentação legislativa, porque realmente ele estava errado. O projeto estava igual ao de 2021, que tinha sido discutido e votado, né? Mas ele usou uma professora, disse à professora que se votasse o projeto do jeito que estava, ia ser cortada as gratificações dos profissionais da educação. E aí, eu já tinha falado na tribuna e começou a discussão no plenário, tinha muitos professores, inclusive, no dia, entre eu e outra, e eu disse, minha gente, eu não viria aqui na Câmara fazer uso da tribuna sem antes analisar o projeto, e o projeto está na íntegra do de 2021. Justamente, foi aprovada a duras penas, né, com muita zoada, os vereadores da oposição insistindo ainda, e foi aprovada e nunca perdemos nossas gratificações. Não passava de uma mera politicagem. Até porque, Flaviano, mesmo os vereadores sendo muito defensores do governo, como vocês na época, mas às vezes quando tinha alguma coisa, isso aí a gente tem que reconhecer, quando tinha alguma coisa que realmente ia prejudicar a categoria, vocês acabavam dando um jeito de corrigir nos pareceres. Recuando. Ou então recuava para tentar consertar justamente para não prejudicar. Então é importante, o trabalho da situação é importante e o da oposição, sem politicagem ela é mais importante ainda. Verdade. Mônica, mudando de assunto, mas nesse mesmo tom, eu queria perguntar, muitas pessoas, é fácil demais estar na oposição e depois ir para a situação. Não é nem tão fácil, é mais cômodo, a verdade é essa, é mais cômodo. Agora eu queria que tu me dissesse, eu sou curioso para saber, você era situação e fez o contrário de todos, e foi para a oposição. E lá, muitas pessoas achavam que tu não tinha reelegido de forma alguma, era o que eu escutava. E você contrariou tudo. Nós estamos, eu e tu, estamos contrariando a história do Lajeado. Tu, por isso... Eu, como presidente da Câmara, que nunca teve 3, então nós estamos contrariando as histórias, as pessoas que vão vir ler a história do Lajeado vão ver que nós quebramos alguns tabus mesmo. Mas me diz, Mônica, assim, você foi muito dificultoso aquela reeleição tua em 2016 ou realmente as pessoas te abraçaram e tu não viu dificuldade? Eu fiquei curioso porque é coragem também, eu lhe admiro, nós somos colegas
Fomos colegas por 2 mandatos, você enfrentou muitas coisas lá na Câmara e você sempre foi destemida. E não foi diferente para você sair do grupo e dizer, eu vou para a oposição, e lá ganhou. A campanha durante esse período foi difícil, mano. Como foi em casa? Eu já tive voto da sua casa. Eu já tive voto da sua casa daquele ano. Foi do meu amigo Sérgio. Desse jeito. E as pessoas me questionavam na rua por que meu irmão fazendo campanha contra mim com adesivo, era adesivo na moto, chapéu, tudo. Eu digo, minha Nossa Senhora, que até deixar de falar comigo ele deixou quando eu saí do partido. Mas enfim, Flaviano, você está me instigando a ser mais polêmica. Porque falar da ida e da vinda é falar dos grupos, né? Que é as coisas que as pessoas não aceitam, né? Uhum. Porque cada um, é como eu volto a dizer, cada um tem suas dores, né? Tem pessoas que têm suas dores individuais, tem pessoas que têm suas dores coletivas. Eu não critico ninguém, certo? Agora, eu tenho que defender as minhas dores. Porque eu fui uma das pessoas, eu creio, que mudei de grupo por um motivo coletivo, mas as pessoas me criticaram como se eu tivesse mudado por um interesse individual. Pessoal. Sair da situação e ir para a oposição é muito difícil, principalmente uma oposição que eu já tinha sido oposição antes. Porque como sindicalista, o prefeito da época não atendia os anseios dos servidores. Você vê, a gente fazia protesto direto na rua, era ações na justiça. Quantas coisas que eu vejo tão absurdas hoje. As pessoas passaram assim, querem tentar esquecer, né? Mas em meados de 2004 a 2008, foi o pior tempo dos servidores públicos. Foi a pior gestão que podia ter para os servidores públicos. Foi o ano que os servidores da saúde fizeram greve, nunca teve. Veio até a televisão, a TV Asa Branca para cá. Foi o ano que foi mais de 200 professores para a rua, debaixo de chuva. Foi o mandato que o prefeito da época, do ano de 2004 a 2008, foi o primeiro a romper os direitos sindicais. Ele bloqueou o desconto sindical por conta do protesto dos professores. Entendesse? Então, assim, foram anos muito ruins. E foi o ano do afastamento da Secretaria da Educação. A Secretaria da Educação foi afastada. Nunca isso aconteceu em Lajedo. Foi a primeira vez, foi inédito. Foi tão inédito como a sua trancada de pauta lá na Câmara. E aí, para finalizar ainda o mandato, ainda teve a situação dos funcionários fantasmas, que foi um escândalo no final do mandato, né? Foi um escândalo que chegou ao público, foi uma coisa que foi resolvida pela justiça, ainda o prefeito teve seus bens bloqueados, e as pessoas diziam que na época o prefeito não mandava, que quem mandava era o pessoal anterior, e aí eu não sei como funciona, porque eu não fazia parte do grupo na época, eu era oposição. Então, quando eu fui para a oposição, imagine minha situação. Um governo que eu combatia, né? E eu ter que me aliar. Mas por quê? Porque aonde eu estava, o prefeito que tinha iniciado uma campanha junto comigo também não estava atendendo os anseios dos servidores. Não tanto quanto o outro, mas acabou ficando aquela briga. Então, entre os grupos políticos e os partidos, eu acabei escolhendo a causa, os servidores. Talvez se fosse hoje, eu não teria nem me candidatado mais. Eu teria feito a opção por terminar o meu mandato e guardar minhas chuteiras. Aí você me perguntou, o grupo que você foi e acolheu, hoje eu tenho certeza que eu era o grito de misericórdia deles. Hoje eu tenho certeza que eles não me acolheram tanto até porque sempre quando tinha alguma folguinha, alguém soltava uma gracinha. Isso era tão boazinha pra gente, entendeu? Isso, quando era presidente do sindicato, era tão boazinha. Então sempre tinha aqueles murmurinhos. Era aquele tipo, meu inimigo dormindo com o inimigo. E hoje eu tenho mais certeza que eu era o grito de misericórdia. Podia ser eu, podia ser qualquer um. Porque pela forma que se pintou hoje o grupo da oposição em Lajedo, pelas alianças que foram feitas, então eu percebo que eu naquele momento era a única pessoa que podia ser uma voz para eles. Tanto que depois que eles conheceram que a minha voz não era politiqueira, que a minha voz era realmente em prol de uma causa, de uma coletividade, em 2020 eu fui derrotada em cima do palanque. Por quê? Por que eu fui derrotada? Porque minha derrota foi construída pelo meu discurso. Eu disse na rádio
E aí cai muito bem isso para você. Eu disse na rádio que eu tinha 2 pessoas. Imagine que nós fomos adversários e agora estamos aliados. Então nós temos muitas falas contrárias um do outro, porque a gente tinha muitas discussões acirradas, né? Verdade. Mas imagine que eu fosse uma pessoa que você não pudesse se chocar tanto comigo. Você ia fazer de tudo para isso não acontecer. A gente poderia até brigar em público, mas de uma forma extremamente respeitosa para não arranhar. Foi o que aconteceu comigo. Eu disse numa entrevista que eu estava com um mentor político, que era o prefeito, né, o candidato da oposição, agora não vou nem falar o nome, que eu estava com ele, e o prefeito, que era candidato em 2020 da situação, era como um pai para mim, que realmente foi. A nossa história é a parte de política. E aí, o pessoal do grupo da oposição ouviram e entenderam isso como uma traição. Lógico que eles entenderam como uma traição. Porque quem muda de partido vai ser sempre visto como traíra, minha gente. Não adianta. Não vamos aqui botar panos mornos na conversa, não. Porque partidariamente as pessoas sempre veem você como um traíra. E sempre tem aquela liderança que fazem questão de pegar sua imagem e jogar na lama. Eles chamam de vendida. É assim que funciona. Aí hoje eu fico vendo assim algumas pessoas que mudaram de grupo. Ah, porque é por amor a Lajedo. Ah, amor a Lajedo. Pode falar não, né? Prim, 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 prim. Por favor, que não é amor a Lajedo. Entendeu? Quer dizer que quando eu mudei de grupo era por uma causa, mas mesmo assim era vista dessa forma. Aí agora o povo mudar por amor a Lajedo foi projeto de poder, amigo. É tão projeto de poder que hoje se eu estivesse na oposição, no grupo da oposição, eu digo isso a todo mundo. Se eu estivesse no grupo da oposição, hoje eu tinha saído. Eu não ia caminhar essa campanha junto com nenhum dos 2 pré-candidatos. Nem com o atual, que é candidato a prefeito, que disse que em 2020 era a última campanha e voltou de novo com o nome, dizem que é o povo de Lajedo que está pedindo, mas essa história desde 2016 que continua, né? Toda eleição é o povo de Lajedo que está pedindo e nunca ganha. E o candidato a vice, esse era que eu não ia fazer mesmo, porque eu não quero esse mal para ele. Porque ele sabe o que ele passou, os 4 anos dentro daquela prefeitura. Ele sabe. Eu e você, nós não sabemos nem 10%. Mas ele mais do que ninguém sabe. Então, se eu não tivesse vindo, voltado para casa, né? Voltado para minha casa, mesmo sendo uma filha pródiga e rebelde, que eu sou. E é importante, Flaviano, que Erivaldo é um dos prefeitos que sabe lidar muito bem comigo. Porque eu vejo que os prefeitos eles não sabem lidar muito comigo, não souberam lidar, porque eu sou muito explosiva. Eu guardo. Mas Erivaldo não. Erivaldo é tranquilo. Quando ele vê que eu tô com os pavis tudo solto, ele fica logo longe. Entendesse? Deixa logo acalmar. Deixa logo acalmar, é. E ele assim, Erivaldo não perde tempo muito assim com conversa, com essas... Não é com politicagem, na verdade. Quando ele botou... Eu comecei a me apaixonar pelo governo dele, porque todos os meus projetos... Agora eu vou fazer igual a seu... É um amigo que tinha, que ele sempre falava, quando a pessoa deixa de ser vereador, nosso projeto começa a ser executado. A maioria dos meus projetos foram executados por senhor Erivaldo. Primeiro, as cores de Lajedo. É um projeto de lei seu. Exatamente, é lei do município. Eu sempre quis que a gente usasse, que os governos usassem as cores de Lajedo, porque não importa quem entrar, vai ser sempre o verde e o vermelho, vai ser as cores primordiais de Lajedo, da bandeira de Lajedo. E também, Flaviano, o fardamento. Né? Veja o fardamento, como ficou lindo, padronizado. Você veja que na primeira vez que eles fizeram, já fizeram bem organizadozinho, agora já deram uma melhorada e por aí vai, né? E muitas coisas que a gente vê que ele fez, aí eu dizia, oxe, parece que ele tá pensando comigo, parece que ele foi pegar meus projetos lá na Câmara. Aí foi uma coisa que realmente, mesmo se eu não tivesse, atenção, né? mesmo se eu não tivesse nenhum tipo, porque eu conheci Erivaldo desde criança, viu? Mesmo se eu não tivesse nenhum tipo de amizade com ele, mas só em ver algumas situações que ele começou a implantar em Lajedo, que eu acho que é muito bom para nossa cidade, eu já comecei a gostar. Muito bem, Mônica. Agradeço a você por participar desse bate-bola. Eu pensei que ia ter mais polêmica. Mas não tem tempo. Agradeço a você por esse bate-bola aqui comigo. Mais uma vez, me sinto honrado, Mônica, de coração, pelo esse apoio que você está dando à Mas nossa antes de você encerrar, me permita. Fique à vontade. Quem tem que encerrar sou eu, a minha parte, e depois você encerra a sua. Eu quero aqui dizer a vocês, meus colegas, que eu estou sim apoiando Flaviano Quintino. Será o nosso candidato a vereador, não só meu, da minha família e de todos os amigos que eu puder ir em prol
de um voto para você eu irei. E eu quero falar agora diretamente para os partidários, principalmente aqueles fanáticos que passaram muitos anos lá me chamando e me criticando de mil e uma coisa. Já que eu não fui digna do voto de vocês, porque eu tinha mudado de partido, então vocês, por favor, votem no vereador que nunca saiu do partido de vocês. Mais uma vez agradeço a você, Mônica, muito feliz por esse bate-bola aqui comigo e escutando você e outros amigos que já passaram por aqui, eu fico com uma responsabilidade mais ainda futura, a Deus querer. Nós estamos chegando aí na campanha, estamos na pré-campanha, estamos chegando na campanha, a Deus querer, vamos trabalhar para renovar o mandato. Estou feliz por esse apoio de vocês, mas com a consciência que também minha responsabilidade a cada mandato aumenta mais e ainda mais escutando você. Até porque você me conhece. Desse jeito. Valeu, obrigado. Obrigado a todos, quero que todos aí compartilhem, comentem, curta. Tá Tamo junto. Valeu, abraço.